Eu me lembro de adorar ir a parques de diversões quando era criança, especialmente um chamado Parque Fantasia. Tinha um tema das princesas da Disney, mas, pensando bem, parecia mais uma versão pirata das princesas originais, provavelmente por questões legais. Ainda assim, o lugar era mágico e muito divertido. Como ficava perto de casa, eu ia todos os verões com meus pais e meu irmão mais novo, Jain. Era uma tradição familiar que me deixou memórias incríveis. Tudo mudou quando meu pai conseguiu um emprego em outra cidade e tivemos que nos mudar. A partir daí, tornou-se complicado visitar o Parque Fantasia todo ano, o que foi bem triste para mim, já que eu amava aquele lugar. Anos depois, quase na época da minha formatura do ensino médio, minha tia, que ainda morava na minha antiga cidade, me contou que, de repente, o parque havia fechado, sem explicações. Fiquei triste ao saber disso, mas estava muito focado nas provas finais e nos processos seletivos para a faculdade para me deixar abater. Foi apenas depois de me formar e sair de casa que decidi voltar e revisitar aquele parque que marcou minha infância. Voltar ao Parque Fantasia parecia uma missão inacabada, uma forma de me reconectar com as lembranças de infância e preencher o vazio que carregava havia tantos anos. Mesmo sabendo que o lugar estava em ruínas, decidi ir naquele verão. Viajei para minha antiga cidade natal e fiquei no hotel mais próximo do parque. Meu plano inicial era ir com meu irmão, mas ele preferiu viajar para a Noruega com sua noiva. Então, me aventurei sozinho. Como só ficaria na cidade por um fim de semana, não podia perder tempo. Assim que cheguei, fui direto às ruínas do parque naquela mesma tarde. Embora soubesse que outras pessoas já tinham explorado o lugar, tecnicamente eu estava invadindo propriedade privada, então era melhor não ser visto. Optei por ir no fim da tarde e me disfarcei com óculos, boné e máscara facial. Se alguém me visse, não me reconheceria. Quando cheguei ao portão de entrada, senti um frio na barriga ao ver o enorme portão. Apesar de enferrujado e com a pintura desbotada, ainda era exatamente como eu me lembrava. Pulei a cerca, passei pelos portões e entrei no Parque Fantasia pela primeira vez desde os meus 11 anos. Muita coisa havia mudado desde a última visita. Os brinquedos que antes me enchiam de alegria estavam enferrujados e deteriorados. As barracas de comida estavam destruídas, consumidas pelo tempo, e o que restava dos animais de gesso e da grande roda gigante estava em um estado lamentável. Apesar de tudo, estar ali novamente despertou um misto de nostalgia e felicidade. Comecei a tirar fotos da abóbora de Cinderela, o antigo passeio de barcos em forma de xícaras, agora sem água, e a torre de Rapunzel, parcialmente desmoronada. Também visitei o labirinto de arbustos, que imitava o jardim da Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas. Acabei me perdendo no labirinto e, quando finalmente saí, o céu já estava escuro. Decidi que era hora de ir embora antes que ficasse perigoso. No entanto, ao passar pela entrada do labirinto, ouvi algo que me fez parar. Era uma voz suave, quase um sussurro infantil. Virei-me e vi uma menina de cabelos escuros, cerca de 7 anos, usando um vestido verde rasgado. Ela me olhava com olhos grandes e suplicantes, mas não dizia nada. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Finalmente, consegui perguntar. Ei! Olá! O que você está fazendo aqui? Ela não respondeu, apenas continuou a me encarar com aqueles olhos penetrantes. Confesso que senti um pouco de medo, mas não podia deixá-la sozinha naquelas ruínas. Você está perdida? Perguntei. Sabe onde estão seus pais? Sem responder, ela se virou e correu para trás de um arbusto. Espere! Gritei, temendo que ela se perdesse no labirinto. Corri atrás dela, mas só conseguia ver o vestido verde desaparecendo pelas curvas do caminho. Era como se ela quisesse que eu a seguisse. Finalmente, alcancei-a em uma clareira no centro do labirinto. Ela estava parada diante de uma grande estátua da Rainha de Copas, de costas para mim. Não vá embora de novo, por favor, disse, ofegante. Fique aí. Vou chamar a polícia, eles vão te ajudar. Ela balançou a cabeça, ainda de costas. É tarde demais para isso, respondeu, com uma tristeza que gelou meu coração. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer,
ela se virou. Foi a primeira vez que vi seu rosto de verdade, e instantaneamente desejei não ter visto. Metade do rosto estava dilacerado, revelando o crânio branco. Um dos olhos pendia da órbita, balançando como um pêndulo macabro. Quis gritar, mas o terror me paralisou. Sem dizer mais nada, a menina voltou a se virar e, para meu espanto, mergulhou no chão diante da estátua. Percebi, então, que havia um pequeno monte de terra perturbada ali, escondido entre os arbustos. Mesmo com o instinto me mandando correr, a curiosidade venceu. Aproximei-me e, entre a terra, vi o que parecia ser um pequeno osso de dedo, claramente de uma criança. Comecei a gritar e corri para fora do parque. Assim que estava do lado de fora, liguei para a polícia. Quando chegaram, fui interrogado sobre o que fazia em um parque abandonado e acabei detido por invasão de propriedade enquanto investigavam o local. Felizmente, fui liberado após alguns dias, com uma multa leve, quando confirmaram que os restos encontrados haviam sido enterrados há pelo menos 9 anos. Até hoje, a polícia não conseguiu identificar a menina ou descobrir quem a enterrou ali. Não sei nem se ela mesma sabe a resposta. Só espero que, de alguma forma, seu espírito finalmente encontre paz. Ainda me arrepio ao lembrar daquele encontro, e meu coração se parte ao pensar no que pode ter acontecido com aquela menina inocente, cujo corpo terminou em uma cova rasa dentro de um parque de diversões abandonado. Quando eu estava no ensino médio, meus pais se mudaram para um novo bairro. Atrás da nossa casa havia uma construção velha e desabitada, que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Toda vez que eu passava por lá, ouvia um som estranho, como se a eletricidade estivesse chiando dentro da casa. Meus pais garantiam que o lugar estava vazio há décadas, mas aquele barulho persistia, sempre audível quando eu me aproximava. Fiquei preocupado que pudesse haver algo perigoso, como um curto-circuito, que colocasse a vizinhança em risco. Decidi que precisava investigar. Para isso, chamei meu amigo Sten. Numa sexta-feira, logo após sairmos da escola, fomos até a casa abandonada. Quando chegamos, confesso que fiquei hesitante em entrar. O lugar tinha uma energia estranha, quase sinistra. Não sei explicar, mas era algo palpável. Perguntei a Sten se ele também sentia isso, e ele riu, dizendo que aquilo era pura empolgação. Admirei a coragem dele, porque eu já estava apavorado. A porta velha se abriu com um rangido assustador, revelando o interior da casa. A primeira coisa que chamou minha atenção foi o chão, coberto de ração para cães e fezes espalhadas por toda a parte. Um cheiro insuportável tomou conta do ambiente, e tivemos que pisar com cuidado para não escorregar ou pisar na sujeira. De repente, um grito estranho ecoou do andar de cima. Naquele momento, deveríamos ter saído correndo, mas a curiosidade falou mais alto. Subimos as escadas lentamente. Quando chegamos ao topo, o som de eletricidade chiando ficou mais forte, vindo de um dos quartos. Foi então que ouvimos uma voz masculina, dizendo: "Não cuspa, coma." Sten e eu trocamos um olhar. Ambos sentimos o mesmo arrepio percorrer nossas espinhas. Decidimos nos aproximar do quarto de onde vinha o barulho. Quando espiamos pela porta, Sten soltou um grito de puro terror. No chão, havia 3 pessoas seminuas, com coleiras de cachorro no pescoço. Eram 2 rapazes e uma garota. Um homem, de pé diante deles, segurava um taser, treinando-os como se fossem animais. Assim que nos viram, os 3 começaram a gritar por socorro, como se suas vidas dependessem disso. O homem ficou nervoso e começou a golpeá-los, ordenando que ficassem calados. Quando os gritos não cessaram, ele começou a usar o taser neles. Ver aqueles jovens convulsionando no chão foi horrível. Soltei uma série de palavrões, incapaz de conter minha revolta. Nesse caos, o homem finalmente percebeu nossa presença. Sem hesitar, correu em nossa direção com o taser na mão. Sten e eu disparamos escada abaixo, mas, infelizmente, ele não foi rápido o suficiente. O homem o alcançou e ouvi o som do taser seguido pelo grito de Sten. Por um momento, considerei voltar para ajudá-lo.
Mas, ao ver os olhos cheios de fúria do agressor cravados em mim, fugi para fora da casa, com o coração disparado. Pulei o portão e, já na rua, peguei meu celular para ligar para a polícia. Para meu desespero, a bateria acabou assim que a chamada foi conectada. Após alguns momentos de desespero, decidi voltar. Pulei o portão novamente e entrei na casa, tentando fazer o mínimo de barulho. Subi as escadas com cuidado e segui até o quarto. Espiei pela porta e vi o homem tentando colocar uma coleira em Sten, que parecia muito atordoado. Tomado por uma raiva que nunca havia sentido antes, corri e chutei o homem com toda a força nas costas. Ele caiu no chão, soltando o taser. Peguei o dispositivo rapidamente e o ameacei, enquanto dava mais alguns chutes no rosto dele. Os outros 3 jovens estavam desmaiados no chão, mas Sten ainda estava consciente, embora muito fraco. Tentei ajudá-lo a se levantar, mas ele estava muito debilitado. Foi então que ouvi o som de sirenes. O homem tentou fugir, mas bloqueei a porta e o ameacei novamente com o taser. Ele não teve escolha senão ficar parado. Quando os policiais entraram na casa, comecei a gritar: "Aqui! Aqui!" Eles prenderam o homem e resgataram Sten e as outras vítimas. Quando finalmente saí da casa, minhas pernas tremiam como gelatina. Os jovens resgatados estavam em um estado deplorável ou haviam sido torturados e alimentados apenas com ração para cães por semanas. Quando os policiais perguntaram ao homem por que ele fazia aquilo, sua resposta foi perturbadora: "Eu queria novos animais de estimação." Ele foi levado para a prisão, mas a imagem daquela cena nunca saiu da minha cabeça. Sten se recuperou fisicamente, mas o trauma o marcou profundamente. Depois daquele dia, nunca mais nos aproximamos daquela casa. Até hoje, não sei quem chamou a polícia ou se a ligação que tentei fazer teve algum efeito. Só sei que tivemos muita sorte de sair vivos daquele lugar infernal. Eu estava muito animado porque meu novo parceiro, meus amigos Elvis e Oi, e eu conseguimos gravar para o nosso canal no YouTube, chamado Follow the Footsteps. A ideia era que fossemos caçadores de fantasmas, explorando lugares onde algo paranormal pudesse acontecer conosco. O conceito era ótimo, mas o problema é que fantasmas podem ser bastante evasivos quando querem, então não tivemos muita sorte. O mais surpreendente que nos aconteceu foi ver algo se movendo de vez em quando ou ouvir ruídos estranhos, que poderiam facilmente ser apenas fruto da nossa imaginação ou sons aleatórios de uma casa velha, árvores ou do vento. Nada que fosse realmente marcante. Depois de várias explorações fracassadas, começou a parecer que todo lugar que visitávamos era uma cópia de outro, um prédio antigo aqui, um parque ali, uma escola acolá. Eram apenas locais diferentes com a mesma vibe. Meus amigos e eu começamos a perder a esperança de encontrar qualquer fantasma. No final, acabávamos assistindo às nossas próprias gravações, sentindo-nos muito desapontados. Foi então que pensamos em criar um cenário onde pudéssemos gerar uma atmosfera fantasmagórica, mesmo que precisássemos fingir algo. Sim, eu sei que isso não é nada ético, mas acredite, a maioria dos youtubers de temática paranormal faz isso. Depois de falharmos tantas vezes, entendemos por quê. A verdade é que tudo estava indo muito bem até que recebemos um e-mail de um estranho. Ele nos falou sobre um lugar onde, até então, várias pessoas haviam desaparecido. Segundo ele, era o lugar mais assustador do país. Quando começamos a pesquisar na internet, percebemos que o lugar realmente existia e, até aquele momento, ninguém havia feito um vídeo sobre ele. Isso realmente nos deixou empolgados. Sem pensar 2 vezes, juntamos nosso equipamento e partimos para a aventura. Não queríamos perder aquela oportunidade, já que o local era cheio de histórias de fantasmas, pelas fotos, parecia estar em boas condições. A propriedade ficava a cerca de 5 quilômetros dos outros lugares que já havíamos explorado, em uma vila pequena e pouco conhecida. No entanto, era bem isolada do centro do povoado. À medida que nos aproximávamos, a empolgação e o medo cresciam cada vez mais. Quando finalmente chegamos, começamos a gravar vídeos e tirar fotos de todo o prédio por fora, bem como da área ao redor.
A propriedade era grande, então passamos um bom tempo caminhando e registrando cada ângulo possível. Por fim, decidimos que era hora de entrar. A porta da frente estava aberta. Por mais vazio que o lugar parecesse, não hesitamos ao cruzar o limiar. Fomos recebidos por um lugar extremamente empoeirado. Havia teias de aranha por toda parte, e não parecia haver um centímetro sequer que não estivesse coberto de poeira. Apesar do abandono, a casa estava surpreendentemente intacta. Os objetos não estavam quebrados, e, embora os quadros já não estivessem mais pendurados, as paredes ainda eram cobertas por uma pintura branca espessa que havia escurecido com o tempo. Fora isso, nada parecia particularmente errado. Eu comecei a brincar com os outros sobre como era óbvio que não havia crianças naquela casa. Apesar da deterioração natural pelo tempo, as paredes estavam impecáveis, sem sinais de rabiscos infantis. Fazendo graça, cumprimentei o que poderia ser uma presença fantasmagórica num canto e disse: "Ei, amigão, beleza? Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube." Todos caímos na risada. Depois, um dos meus amigos sugeriu: "Que tal começarmos a nos divertir por aqui?" Decidimos capturar algumas cenas interessantes no primeiro andar e conseguimos gravar cerca de 13 clipes. Em seguida, subimos para o segundo andar, que parecia muito mais assustador. Minha namorada comentou: "Ei, lembram do que falei na van? Se virem bonecas ou algo perturbador, finjam que estão realmente assustados. Isso deixa o vídeo mais emocionante e tudo parece mais realista." Seguimos o conselho dela, e tudo estava indo perfeitamente bem. Estávamos à beira do êxtase, prestes a encerrar as filmagens, quando, de repente, ouvimos uma voz que nos fez congelar. Um homem com um boné apareceu, fechou a porta e ficou na nossa frente com uma arma na mão. Ele disse que não podíamos mais sair dali. Zombando de nós, chamou outros 4 homens, que apareceram e nos cercaram. Antes que pudéssemos reagir, um deles agarrou meu pescoço, enquanto os outros amarraram nossos braços. Ficou claro que aquelas pessoas não eram curiosos exploradores de lugares abandonados. Eles eram perigosos. O que começou como uma aventura para o YouTube havia se transformado em algo muito mais sombrio, se não por causa de fantasmas. "Por que vocês estão fazendo isso com a gente?" perguntei, apavorado. O líder riu e respondeu: "Vocês são loucos de vir sozinhos, sem proteção, para uma casa onde as pessoas desaparecem. Agora, é tarde demais." Depois disso, o pesadelo só piorou. Os homens começaram a rir descontroladamente, como se a nossa presença ali fosse a piada mais engraçada que já tinham ouvido. Nesse momento, um deles tirou uma câmera e começou a tirar fotos da minha namorada, Daisy. Logo depois, ele começou a gravar um vídeo dela, enquanto outro homem, segurando uma tesoura, se aproximava. "O que vocês estão fazendo?" gritei, desesperado, enquanto o sujeito se aproximava da Daisy. Ele riu, junto com os outros, e disse: "Assim como vocês têm sua audiência, nós temos a nossa." Ele começou a cortar as roupas de Daisy enquanto o outro filmava tudo com o celular. De repente, ele disse, com um tom debochado: "O que você acha, John? Boa para o negócio?" Enquanto falava no telefone, começou a gravar todos nós, mencionando que tinha uma mercadoria nova. Ele listava nossos órgãos como se fosse uma transação. Além da loirinha, temos 3 pares de pulmões, 3 corações, 3 fígados e 3 pares de rins. Isso vai resolver nosso mês. Foi nesse momento que percebemos com quem estávamos lidando. Eram traficantes de órgãos e pessoas. Daisy começou a chorar desesperadamente, gritando que não conseguia respirar. Ela estava tendo o que parecia ser um ataque de pânico. Eu gritava para que ajudassem ela, implorando para que a soltassem, enquanto meus amigos suplicavam pelas nossas vidas. Mas, no fundo, todos sabíamos que era inútil. Aqueles homens não tinham intenção de nos deixar sair dali vivos. Daisy continuava hiperventilando, repetindo sem parar que não conseguia respirar. Um dos homens deu um tapa no rosto dela e disse: "Cala a boca e se controla." Aquele gesto me encheu de ódio e impotência.
Comecei a gritar e me debater com todas as forças, mas os nós das cordas eram apertados demais. Eu me sentia preso, desesperado, como se o coração fosse explodir de tanto bater. Foi então que um barulho forte ecoou pela casa. Um rugido, vindo da entrada. De repente, um grupo de homens uniformizados e fortemente armados invadiu o local, gritando: "Polícia! Larguem as armas e levantem as mãos!" Os criminosos trocaram olhares de surpresa, mas não tiveram tempo de reagir. Os policiais os pegaram desprevenidos e em grande desvantagem numérica. Na minha cabeça, imaginei o pior, um tiroteio, com todos nós no meio. Mas, felizmente, isso não aconteceu. Depois de alguns xingamentos, os bandidos largaram as armas e se renderam. Os policiais os imobilizaram rapidamente, algemando cada um deles. Enquanto os criminosos eram levados, um dos policiais correu até nós e começou a cortar as cordas. Ele tentou acalmar Daisy, que ainda estava em choque. Nós recebemos atendimento imediato, e, pouco depois, fomos levados à delegacia para prestar depoimentos. No fim, descobrimos que aqueles homens faziam parte de uma organização criminosa extremamente perigosa, que operava em diversos estados. Eles estavam envolvidos em tráfico de órgãos, tráfico humano e várias outras atividades ilícitas. Apesar de terem sido presos, a organização ainda não foi completamente desmantelada e continua a realizar crimes até hoje. Daisy e eu não estamos mais juntos, mas, até hoje, nos sentimos gratos por termos saído daquela situação com vida. Estávamos a poucos passos de sermos mais alguns dos muitos desaparecidos por causa daquele grupo. Depois dessa experiência, nossa carreira como exploradores urbanos no YouTube chegou ao fim. Não conseguimos mais entrar em lugares abandonados sem reviver o trauma. Agora, temos um canal onde contamos histórias policiais, e, felizmente, estamos indo muito bem. Nunca mais buscamos fantasmas, porque os monstros da vida real já nos ensinaram o suficiente. Sempre fui um grande fã de filmes de terror. Esta história aconteceu na época do lançamento de Annabelle. Fui ao cinema com minhas amigas Freya e Sam, e estávamos super animadas. Depois de assistir ao filme, a ideia de nos mudarmos para um lugar e vivenciarmos fenômenos estranhos nos encheu de adrenalina. Uma noite, Freya e eu decidimos fazer uma noite do pijama na casa de Sam, e estávamos nos acomodando no quarto dele quando Sam começou a comentar sobre alguns artigos que ele tinha visto na internet, falando sobre casas mal assombradas. Eu estava sentada na beirada da janela dele, curtindo um cigarro, quando Sam disse: "Ei, me passa um trago." Eu passei o cigarro para ele e disse que também tinha visto histórias assim e que seria legal visitar uma dessas casas mal assombradas sobre as quais eles tanto falam na internet. Sam exalou a fumaça para fora e comentou: "Quem disse que você não pode?" Eu só sorri de forma misteriosa. Freya, surpresa, perguntou: "O que você quer dizer com isso?" Sam então se virou para nós e mencionou: "Tem uma casa perto do lado norte do parque. Fica a uns 30 minutos de carro daqui, e a lenda diz que é mal assombrada." Freya coçou a cabeça e disse: "Ah, você quer dizer a casa Lister?" Enquanto eles conversavam, meus olhos iam de um para o outro, porque eu não sabia nada sobre essa casa e nunca tinha ouvido falar dela. Então, interrompi e perguntei: "O que é isso tudo?" Freya saiu da cama, ligou o laptop e, depois de procurar por um momento, disse: "Sim, você está certa, li sobre esse lugar e a história terrível e estranha que o cerca. Anos atrás, um homem chamado William Lister morava lá. Ele tinha uma filha linda, mas era super rígido com ela e quase nunca deixava sair. Um dia, ele descobriu que ela estava namorando o carteiro, e ele ficou tão bravo que a empurrou pelas escadas. A garota quebrou a coluna e nunca mais andou. Dizem que à noite ele engatinhava pela casa como um cachorro, e uma semana depois, o vizinho chamou a polícia porque estava sentindo um cheiro estranho vindo da casa. Quando os policiais encontraram William morto perto da escada, com o pescoço quebrado. Mas quando subiram para os quartos, também encontraram a filha dele sem vida na cama. Ao ouvir a história, eu sorri e disse: "Ok,
pode ser horrível, mas e aí? Talvez ela tenha se vingado dele e depois tirado a própria vida. Foi então que, com os olhos arregalados, Sam respondeu. O estranho é que, segundo o legista, a garota morreu no dia 20 de maio, às 14 horas, na cama, e o velho morreu no dia seguinte, na mesma hora. Não havia sinais de alguém ter invadido a casa, então há quem acredite que o que aconteceu foi que o espírito irritado da filha se vingou do pai. Freya ficou muito interessada na ideia de explorar o lugar, e Sam e eu estávamos totalmente de acordo, então planejamos ir até a velha casa Lister naquele final de semana. Peguei o carro do meu irmão e partimos na tarde de sábado. Queríamos fazer a visita à noite, para adicionar um pouco mais de emoção e mistério àquela experiência. E eu definitivamente sempre vou me arrepender de ter tomado essa decisão. Sam estava certo, demorou um pouco, mas finalmente chegamos à propriedade. A primeira coisa que percebi foi que ela ficava na frente de um lindo lago, que refletia como um espelho sob o céu estrelado. Ao fundo, estava o enorme edifício, que parecia realmente fantasmagórico, sem uma única luz acesa no meio da escuridão da noite. Estacionamos perto do lago naquela noite de lua cheia, que iluminava toda a área ao redor da casa Lister. Do outro lado, não tínhamos a menor ideia de como chegar até lá, mas, por sorte, havia 2 pequenos barcos amarrados em um cais de madeira. Confesso que a atmosfera estava realmente assustadora. No silêncio da noite, só se ouvia o som dos grilos, o vento soprando e as ondas quebrando suavemente na praia. Sam trancou o carro e, sem perder tempo, subimos em um dos barcos. Enquanto ele e eu começávamos a remar, Freya se concentrava em ajustar nossa lanterna, iluminando tudo ao redor para garantir que não havia ninguém por perto. Quando finalmente chegamos à outra margem, a casa parecia ainda mais assustadora do que antes. As janelas quebradas pareciam prestes a cair, ervas daninhas cobriam as paredes como um manto, e não havia sinal de luz dentro. Era como uma enorme toca de lobo. Quando pisamos na varanda, a porta da frente rangeu e se abriu, indicando que ninguém estava ali há muito tempo. Acendemos a lanterna e, de repente, uma nuvem de morcegos voou sobre nós, assustando-nos imediatamente. Vocês têm certeza disso? Perguntei, sussurrando. Sam, sem perder a calma, respondeu. Vamos, pare de ser medrosa. Eu sabia que Freya estava tão nervosa quanto eu, mas queria agir corajosamente, dizendo que iria na frente. Então, a contragosto, entrei atrás deles. Tudo estava completamente escuro, iluminado apenas pela nossa lanterna e pela tênue luz da lua, que entrava por uma janela quebrada. Assim que passamos pela porta, nos encontramos na sala de estar e logo percebemos uma enorme escada no centro. Sam, com voz baixa, comentou. Esta é a escada de onde o Sr. Lister caiu e quebrou o pescoço. A escada estava coberta de teias de aranha, com poeira por toda parte. Vi até alguns morcegos pendurados no teto. Foi quando Freya iluminou um canto com a lanterna e disse: Olhem isso, pessoal. Fomos até onde ela apontava e vimos um quadro pendurado na parede. Era um homem idoso com um olhar feroz, em pé ao lado de uma lareira, e ao lado dele, uma jovem sentada em uma daquelas cadeiras antiquadas que mais pareciam tronos. Vale ressaltar que esse incidente aconteceu no final dos anos 40, então aquele quadro deveria ter pelo menos 70 anos. Esse deve ser o Sr. Lister e a filha dele, disse Léo. A garota era realmente bonita, mas havia algo inquietante em sua expressão. Mesmo naquela pintura, era evidente que a atmosfera estava carregada de tristeza, como se a garota estivesse prestes a chorar a qualquer momento. Nesse momento, Sam, sempre brincalhão, soltou um comentário sarcástico. Nossa, ela realmente era muito bonita. Se ela estivesse aqui, eu teria que prendê-la também, só para cuidar dela para mim. Suas piadas estavam começando a me irritar, então respondi. Para de fazer esse tipo de comentário. É muito desrespeitoso, considerando tudo o que aquela garota passou. Ele apenas deu de ombros e disse: Seja o que for, né? Então, ele começou a subir as escadas. Para onde você vai? Perguntou Freya. Vou ver o quarto da garota, respondeu Sam. Viemos até aqui de tão longe e agora não vamos explorar a casa?
Naquele momento, Freya o acompanhou, e eu decidi segui-los também. De jeito nenhum eu iria ficar sozinha no primeiro andar. Mas, naquele instante, pensei ter ouvido uma risada atrás de mim. Gente, vocês ouviram isso? Perguntei. Antes que eu pudesse explicar o que tinha ouvido, ouvi Sam, do segundo andar, gritar: "Vamos lá, parem de fazer drama." Fiquei um pouco ofendida, mas decidi não responder e continuei subindo as escadas. As tábuas de madeira rangiam sob meus pés, e quando cheguei ao topo, encontrei Freya e Sam em frente a uma porta fechada. "O que aconteceu?" perguntei. "Parece que a porta está emperrada", respondeu Freya, tentando girar a maçaneta. "Deixa comigo", disse Sam, e começou a empurrar com toda a força, mas a porta não se mexia. Estávamos ali, parados, em frente àquela porta, sem saber o que fazer, quando, de repente, ouvimos novamente aquela risada. O som nos pegou de surpresa, e imediatamente um calafrio percorreu nossos corpos. "Gente, eu ouvi isso antes. Acho que devíamos ir embora. Já basta, né?" Comecei a entrar em pânico. Freya iluminou o que estava ao redor e, de repente, murmurou: "Talvez esteja vindo dessa sala aqui." Para nossa surpresa, a maçaneta clicou sozinha e a porta se abriu. Nós nos olhamos e depois olhamos para dentro. Era um quarto antigo e empoeirado, com uma cama suja e desfeita no centro. A luz da lua entrava pela janela, iluminando a cena, mas, justo quando íamos entrar, ouvimos novamente a risada, desta vez com um toque mais feminino, que fez um arrepio subir pela minha espinha. "Gente, vamos embora", murmurei. Foi então que Sam apontou para o lado da cama, voltado para a janela, e disse com uma voz trêmula: "O que é aquilo, pessoal?" Eu senti como se fosse ter um ataque, porque, pela janela, algo estava se movendo. Parecia uma criatura parecida com um cachorro, mas não conseguíamos distinguir muito bem na escuridão. Freya, com a lanterna, focou onde ela achava que estava a coisa, e, nesse instante, nosso sangue gelou. Lá, perto da janela, estava uma garota no chão, encolhida, como se estivesse esperando por algo. Por um momento, todos ficamos em silêncio. Nada conseguia sair de nossas bocas. Era como se o tempo tivesse parado e nossos corações deixado de bater. De repente, a garota olhou para cima, e a lanterna de Freya começou a piscar. Não conseguíamos ver o rosto dela claramente por causa da luz que piscava, mas cada vez que a lanterna piscava, começávamos a vislumbrar o rosto dela. No primeiro flash, ela estava triste, no segundo estava sorrindo de maneira maníaca, e no terceiro, sua expressão estava vazia, com dois grandes olhos esbranquiçados que pareciam perfurar nossa alma. A situação estava tão surreal que nem sequer conseguimos correr, mas, em um daqueles momentos, a garota soltou uma risada gelada e, de repente, começou a se arrastar em nossa direção, como um demônio faminto. Naquele instante, todos nós saímos do estado de paralisia em que estávamos e corremos como se estivéssemos sendo perseguidos pela morte. Sam e eu estávamos na frente, enquanto a pobre Freya gritava atrás de nós, como se tivesse 10 anos novamente. "Não me deixem aqui. Ela está vindo atrás de mim." Quando chegamos à porta da frente, Sam e eu nos viramos para ver Freya, mal conseguindo descer as escadas, com a garota atrás dela, como um animal selvagem. Corri até ela, agarrei sua mão e a arrastei comigo a toda velocidade para a saída. Mas eu senti a garota rastejando atrás de nós, quase nos alcançando. Mas, de alguma forma, quando parecia que tudo estava perdido, conseguimos escapar da casa e pular no mesmo barco em que havíamos chegado. Porém, no meio da confusão, Freya deixou a lanterna cair no lago, enquanto Sam e eu começávamos a remar desesperadamente. Ela ficou sentada no barco, olhando para casa, ficando cada vez mais pálida, murmurando: "Eu ainda posso ouvir a risada dela. Mais rápido, mais rápido." Ela gritou, desesperada. Naquele momento, eu me virei por um instante e respondi que não havia mais nada à vista, mas a verdade é que eu mal conseguia controlar o meu medo. "Eu não sei se vou conseguir sair dessa casa", disse Sam, ofegante. Eu preferi o silêncio e continuei remando.
Minha mente estava tão bloqueada que eu não tenho ideia de como conseguimos chegar em casa naquela noite, mas desde aquele dia, qualquer notícia sobre lugares mal assombrados me faz tremer de medo. Meus amigos e eu costumávamos ficar no telhado de um antigo hospital abandonado na cidade. Havia uma escada que levava ao telhado, mas a porta de baixo estava trancada. Então, logo percebemos que, de fora, era bem fácil escalar até um pequeno muro no segundo andar, que ficava a cerca de 2,5 metros de altura. De lá, era só subir as escadas restantes até o telhado. Certa noite, só eu e meu amigo Andy estávamos no hospital, então decidimos relaxar um pouco no andar abaixo, tomando umas bebidas e fumando. Enquanto estávamos lá, conversando e nos divertindo, de repente percebi um par de olhos nos observando do andar de cima, no segundo andar. Fiquei tão assustado que pulei do pequeno muro onde estava sentado, mas, em um instante, aqueles olhos desapareceram atrás da parede. Cara, tenho certeza que tem alguém lá em cima, eu disse. Meu amigo me olhou, pensando que talvez o cigarro estivesse me afetando, mas logo percebeu que eu estava realmente preocupado. Tem alguém aí? Gritei. Não houve resposta. Para me acalmar, decidi que deveríamos subir. Não queríamos encrenca. Gritei novamente, e minha voz ecoou pela estrutura vazia, mas depois veio o silêncio. Meu amigo me olhou e deu de ombros, basicamente convencido de que tudo não passava de uma fantasia da minha cabeça. Então, começamos a subir. Quando estávamos quase no topo, uma cabeça apareceu, espiando por cima da parede. Era um cara bastante desleixado, com o cabelo bagunçado e sujo. Oi! Ele gritou de repente, tentando não nos assustar. Olhei para meu amigo, nervoso, e ele me devolveu o mesmo olhar. Mas decidimos continuar. Subimos e passamos por cima da parede, onde o estranho estava esperando por nós. Ele se virou e pegou a garrafa de uísque que eu havia lhe dado antes de subir. Quando chegamos ao patamar, que estava praticamente vazio, exceto por um pouco de sujeira, encontramos um saco de dormir, uma caixa térmica suja e uma mochila em péssimo estado. Também havia uma faca de cozinha, sinais claros de que aquela pessoa era um morador de rua, e parecia que ele estava vivendo ali. O cara apareceu de trás de uma pequena parede, olhou para nós sorrindo e depois se desculpou por nos ter assustado. Meu amigo e eu oferecemos para ele se juntar a nós para beber e também oferecemos um cigarro, o que o fez sorrir. Andy tinha uma pequena geladeira portátil, com algumas cervejas ainda um pouco geladas, então oferecemos uma para ele, que aceitou de bom grado, dizendo que preferia cerveja ou uísque. Demos-lhe uma aberta e ficamos em silêncio por um tempo, curtindo as estrelas e fumando juntos. Ficamos lá, bebendo e fumando em silêncio, quando, de repente, o homem virou-se para nós e disse: "Isso é um teste, né?" Eu o olhei confuso. "O que você está falando?" Perguntei. Ele continuou: "Estão me testando de novo, tentando ver o que eu sou. Vocês são demônios? Já faz tanto tempo que eu não via demônios, achei que estava livre, mas aqui estão eles de novo." Andy e eu trocamos olhares nervosos enquanto ouvimos. De repente, percebi que a faca de cozinha não estava mais no chão, e comecei a ficar nervoso. Esse cara estava completamente convencido de que éramos demônios, e a insanidade de estar preso com um estranho delirante em um telhado, sem saída, me fez arrepiar. O homem continuou falando coisas estranhas sobre demônios e tentações, respirando pesadamente e começando a repetir: "Eu não vou com vocês, nunca mais vou parar de correr. Eu não mereço isso, não mereço ir para o inferno, eu só quero ficar aqui, por favor." Após essas palavras, o homem se recuou para um canto, como se estivesse tentando escapar de nós. Nesse momento, fiquei com medo e não queria que a situação ficasse perigosa, então levantei as mãos, mostrando as palmas, e disse: "Tá tudo bem, amigo, relaxa. Estamos indo embora, não queremos nada de você." Ele se sentou, colocou a cabeça nas mãos e começou a chorar alto, como uma criança pequena. Esse cara, que a princípio parecia inofensivo, agora achava que éramos demônios e estava chorando em uma crise de pânico.
Enquanto ele estava muito assustado com os demônios que achava que éramos, nós estávamos 2 vezes mais assustados, pensando que, a qualquer momento, ele poderia nos atacar. Sem olhar para trás, começamos a recuar lentamente até a beirada do telhado. Então, eu passei a perna por cima e rapidamente desci, com Andy descendo logo atrás de mim. Assim que chegamos ao chão, corremos para fora de lá e voltamos para minha casa, onde fechamos a porta atrás de nós e caímos no sofá, inicialmente assustados e respirando muito rápido, e depois rindo nervosamente. Percebemos que, no meio daquela situação bizarra, deixamos a garrafa de uísque no telhado do hospital e começamos a brincar sobre voltar para pegá-la, mas sabíamos que não havia a menor chance de voltarmos àquele lugar com aquele louco por perto. Depois disso, nunca mais voltamos a esse lugar e, de vez em quando brincávamos sobre sermos demônios, um arrepio passava pelo meu corpo e eu revivia aquela sensação desconfortável no estômago. Embora não fizéssemos isso com humor, no fim das contas, a verdade é que aquela experiência deixou uma marca em mim e mudou a maneira como passei a ver os estranhos. Nunca mais tomei como certo que alguém era inofensivo ou normal. Mesmo que aquele cara não tenha nos machucado, às vezes me pergunto o que teria acontecido com ele e se ele finalmente conseguiu encontrar um pouco de paz. A triste verdade é que provavelmente não encontrou. Mas também me pergunto o que teria acontecido se ele tivesse decidido nos atacar com a faca naquele dia. Nem quero imaginar isso, mas com certeza não teria sido um final muito bom para essa história.